Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida. Eu convido você a que façamos a leitura hoje na carta de Paulo a Tito, lá no capítulo 3, no versículo 9 até o versículo 11. Nos diz assim: Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Irmãos, hoje será a última meditação baseada nessa carta de Paulo a Tito. Nas últimas meditações nós estivemos focados no conselho de Paulo sobre o comportamento cristão nesse mundo, com base principalmente na transformação realizada pela graça de Deus. Então, para encerrar aqui, Paulo ele retorna ao tema sobre os falsos mestres que estavam agindo ali no meio da igreja em Creta, no capítulo que Paulo havia tratado no capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 16. Então, nós temos alguns ensinos a trazer para nós hoje aqui. Primeiramente, irmãos, veja que nesse período que nós estamos vivendo, de acesso a uma gama de informações na internet, sempre surgem as mais variadas e ridículas discussões teológicas, né? É claro que na época de Paulo mesmo já havia essas discussões, tanto é que ele coloca nessa carta. E na história da igreja essas discussões teológicas sempre ocorreram, muitas delas desnecessárias e sem sabedoria nenhuma, mas não como tanto volume quanto existe hoje por causa da facilidade ao acesso disso, principalmente nas redes sociais. Perguntas como se Adão tinha umbigo, o que é que existia antes de Deus, que tipo de camelo Jesus estava falando quando disse que é mais fácil entrar, mais difícil entrar é mais fácil entrar um rico no reino dos céus do que passar um camelo no fundo de agulha. De que camelo Jesus estava falando? Então são muitas discussões que hoje em dia a gente continua ouvindo, né? Nessa semana um irmão trouxe algo que novamente agora apareceu na internet. Uma pessoa dizendo que o galo que cantou ali, né, 3 vezes antes de Pedro negar a Jesus não era um galo animal de verdade, né? Ele tentava fundamentar esse seu questionamento dizendo que por ser um animal impuro segundo a lei, não havia então possibilidade de existir um galo ali ciscando naquele ambiente, né? E inicialmente eu já respondi dizendo que temos que lembrar que o contexto é um contexto principalmente romano, embora estivesse ali em Jerusalém, ah, o momento ali em que Pedro ele negou a Jesus, ele estava num ambiente de uma sociedade romana ou numa casa romana, né? E que não tem nada a ver, né? É procurar pelo em ovo nesse tipo de discussão. Então, irmãos, essas coisas vão aparecendo por aí e muitas vezes trazendo discussões, até mesmo outros assuntos acalorados, né? Que provocam no meio da igreja uma rixa, uma divisão que em nada beneficia o corpo de Cristo. Nada edifica a, o edifício da igreja, né, ou a igreja em si. Veja que Paulo aqui ele inclui debates, inclusive sobre a lei, né? Ele fala sobre genealogias, contendas e debates sobre a lei. Lembrando que o contexto que Paulo está falando ali é muitas pessoas, principalmente judeus, que se converteram ao cristianismo, que queriam que os gentios se tornassem primeiramente judeus através da circuncisão para depois serem considerados então cristãos. E esse tipo de discussão a gente vê hoje em dia ainda. Pessoas que falam que os crentes têm que fazer peregrinação a Jerusalém pelo menos uma vez na vida. Pessoas que falam que nós devemos guardar o sábado. Pessoas que falam que nós não podemos comer determinado tipo de carne ou beber determinado tipo de bebida, né? Especialmente aqui tem cafeína e algumas coisas assim. Veja que Paulo ele inclui aqui essas coisas, dizendo que esses tipos de debate são coisas fúteis, sem utilidade nenhuma. Então, irmãos, é dever do cristão evitar pessoas que gostam desse tipo de pensamento, desse tipo de debate.
Olha o que ele fala no versículo 10. Revita o homem faccioso, o homem que cria divisão. O que eles mais querem, essas pessoas, é a intriga dentro da igreja, é o debate dentro da igreja. São pessoas que querem chamar a atenção para uma suposta sabedoria e uma suposta revelação que tenham tido, quando na verdade tudo isso é apenas tolice. Olha o que Paulo fala lá no capítulo 2, versículo 11, que já meditamos em outro momento. A respeito deles, Paulo diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. São pessoas que são movidos apenas por ganância, por quererem aparecer, ganância não só apenas de dinheiro, mas ganância também de atenção. Então Paulo fala, quando ele diz aqui no versículo 10 do nosso texto, de evitar esse homem, que o melhor que nós podemos oferecer a essas pessoas é ignorá-los. Porque se elas querem a atenção, nós não daremos a atenção que elas desejam. Bom, o que Paulo está aqui tratando é que a concentração do verdadeiro crente está nos ensinos de Jesus e de como esses ensinos devem ser aplicados ao nosso comportamento no mundo. Veja que Paulo ele faz um contraste do final do versículo 8 com essa questão dos falsos mestres. Enquanto ele diz aqui no versículo 9 que esses debates, essas discussões não têm utilidade e são fúteis, no final do versículo 8 ele tinha falado a respeito das boas obras, que estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Irmão, vale que nós lembremos que a exortação de Paulo lá no capítulo 2, versículo 13. Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. O que é dever do cristão, irmãos, é buscarmos um pleno conhecimento da verdade que Paulo havia falado lá no capítulo 1, versículo 1. Um pleno conhecimento da verdade que tem utilidade. Um conhecimento da verdade que tem uma aplicação piedosa na nossa vida, que está unida a um comportamento real, verdadeiro e útil no nosso viver, que Paulo havia mencionado no capítulo 1, versículo 1. Quem muito fica discutindo os pormenores bíblicos sem sabedoria ou sem relevância prática, são pessoas que querem apenas aparecer, são pessoas que querem apenas ter evidência nesse mundo, quando na verdade não tem utilidade nenhuma. Irmãos, o que Paulo está exortando aí a Tito aqui para que ensine a igreja, e portanto ele está nos ensinando, é que nós devemos ter um conhecimento, uma sabedoria na nossa aplicação das palavras de Jesus, em saber distinguir aquilo que é válido e aquilo que é tolice. Hoje em dia há muitas discussões tolas a respeito de questões bíblicas que não trazem nenhuma relevância para a nossa piedade nesse mundo. Que tenhamos a sabedoria de nos concentrar na obra que o Senhor Jesus realizou na nossa vida e na aplicação prática da salvação para nós. Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça e a sua misericórdia, sobre todo o povo em toda a face da terra. Amém. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, adoramos o Teu nome, exaltamos a Tua justiça e glorificamos-Te, ó Pai, porque embora nós sejamos falhos, a Tua salvação nos alcançou. A Tua salvação, Senhor, nos trouxe vida e vida em abundância. Ajuda-nos, Senhor, a esclarecer a nossa mente, para que nos concentremos no verdadeiro ensino do Teu Filho Jesus, nas coisas que são salutares, importantes e saudáveis para a Tua igreja. Verifica o nosso coração para que saibamos distinguir o que é o verdadeiro ensino do falso ensino, aprendendo a rejeitar, Senhor, tudo aquilo que é irrelevante para a Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.